Bom, boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós iniciamos uma longa e espero que prazerosa viagem nesse universo do Hitchcock. Quer dizer, esse é o segundo curso que a gente tenta, que a gente está fazendo dentro desse esquema, dentro desse horário, essa ideia de montar um cineclube orientado, por parte do apoio da Prefeitura e da Escola Livre de Cinema de Santo André. E na nossa primeira experiência, nós trabalhamos com 12 filmes do Orson Welles e agora nós vamos ter ainda uma jornada mais extensa, tendo 24 encontros com o Hitchcock. Na folha que eu separei, deve ter recebido duas folhas aí. Uma contém a programação, com as datas, um pequeno resumo, nome, o ano, a duração, se é colorido, o país de produção e as datas que os filmes serão exibidos. Na última coluna tem uma espécie de resumo dos assuntos abordados, e isso provavelmente vai mudar ao longo do curso, porque é um curso que está sendo montado à medida que ele está acontecendo. É a primeira vez que eu estou apresentando um curso totalmente focado na obra do Hitchcock. E, embora eu já tenha tido inúmeras experiências com determinados filmes que constam dessa lista em sala de aula, mas nessa proporção, nesse tamanho, é a primeira vez. Então, é um curso que vai ser montado à medida que ele for, que as datas forem se sucedendo. Então, quer dizer, dá para vocês mais ou menos, espero poder contar com a presença de vocês para todos, mas, ou pelo menos no mínimo para aqueles que vocês acham mais interessantes, que é maior curiosidade. Não são todos os filmes do Hitchcock, mas eu acho que tem, acho que a seleção aqui é bem interessante, vai dar para formar uma imagem, espero que vívida, da importância, da influência desse cineasta ao longo desses 24 encontros. Na outra folha tem uma filmografia com uma linha de tempo, para vocês terem uma ideia mais ou menos. Nós optamos por seguir essa linha de tempo para mostrar mais ou menos como o Hitchcock vai, como a carreira dele vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. E eu acho que essa visão cronológica talvez ajude a gente a entender um pouco melhor. Além disso, algo que eu gostaria de tentar trabalhar com vocês, de certa forma, com exceção de um breve início e de um final até os dias de hoje, quer dizer, o Hitchcock está presente durante toda a história do cinema. A gente pode, de repente, através da obra do Hitchcock, fazer uma breve recapitulação, uma visão panorâmica a respeito da história do cinema. Então, eu vou tentar fazer um pouco desse diálogo das questões biográficas, e que poucas, a gente não vai nos concentrar muito nisso, não é o objetivo do curso, a respeito da biografia do Hitchcock, tentar sempre selecionar alguns eventos, alguns fatos que ajudam a entender melhor ele como realizador. Então, nesse sentido, que é o principal objetivo do curso,
pensar no Hitchcock como realizador e, né, num terceiro momento, estabelecer esse diálogo com a própria história do cinema. Então, nesse sentido, quer dizer, essa última coluna, né, dessa folha, talvez ela vá sendo atualizada no decorrer do curso. Porque em um determinado momento, eu acho que é importante comentar um pouco da figura do Hitchcock em relação à televisão, a produção dele em relação à televisão. Quer dizer, e aí eu vou tentar encaixar isso, de repente, num desses dias que exista tempo para isso. Provavelmente, filmes como Janela Indiscreta ou Vértigo vão tomar todo o tempo. Né? São filmes que existe muita coisa a ser discutida. Mas pode ser que no meio do caminho algum outro filme permita que a gente faça algumas viagens laterais pela obra do Hitchcock, abordando outras facetas menos conhecidas, né? Como o trabalho dele na televisão. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com a primeira fase, né, do Hitchcock, a fase muda, que acontece na Alemanha, e eu separei um filme que eu acho que é emblemático, que eu acho que é um filme que já é possível perceber uma série de características que vão nortear a obra dele. Acho que é um dos filmes mais interessantes do período mudo, porque, de certa forma, é meio arriscado ou desafiador você começar uma longa série, né, 24 encontros, começando por um filme mudo, preto e branco, em que as pessoas possam, de repente, ter algum certo preconceito ou uma dificuldade em lidar com o filme nessas condições. Mas eu acho que o filme vai conseguir suplantar tudo isso, porque ele é extremamente interessante. Eu acho que ele apesar de ser mudo e preto e branco, ele tem uma contemporaneidade que vai permitir que a gente mal sinta que estamos trabalhando com um filme mudo e preto e branco. Então, depois, ao longo desse curso, nós vamos fazer algumas transições. Na segunda aula, por exemplo, nós vamos trabalhar com um filme que marca a transição do cinema mudo para o cinema falado. Na terceira aula, por exemplo, que é o Mistério do número 17, como é um filme mais curto, eu vou aproveitar para fazer rever ou passar alguns trechos de filmes mudos e discutir um pouco da carreira dele, né, nessa fase muda. Então eu vou sempre tentar ir um pouco além do filme a ser exibido no dia. Então hoje, para tentar ilustrar um pouco isso, só um comentário. Então essa outra folha aqui tem a relação dos 24 filmes que serão vistos, né? De certa forma, vocês podem meio notar como eles, eles estão inseridos dentro da carreira. Quer dizer, vocês vão ver que os filmes finais do Hitchcock nós vamos ver todos, né? Então, a partir da década de 60, todos serão vistos, e os filmes iniciais nós pensamos alguns mais significativos. Bom, uma coisa, né, a gente precisa tentar estabelecer, nós vamos tentar estabelecer uma dinâmica que funciona mais ou menos assim, quer dizer, na primeira parte desses nossos encontros eu vou tentar discutir um pouco, né, das questões biográficas do Hitchcock, dessas questões estéticas e da relação, né, dele no período histórico e cinematográfico, né, em que esses filmes estão inseridos. E depois nós vamos exibir o filme, né,
daí eu preciso fazer uma ressalva, né, quem já fez aula comigo ou quem já assistiu o curso do Orson Welles, o curso anterior, talvez tenha se acostumado, mas durante o filme, eu sei que é uma coisa pode talvez incomodar algumas pessoas, mas espero que as pessoas compreendam, que eu acho que vai ajudar um pouco a enriquecer essa experiência. Eu costumo falar um pouco a respeito do filme. Eu costumo fazer alguns comentários para alertar ou para chamar atenção a respeito de assuntos ou tópicos ou procedimentos que são relevantes para que o filme, né, para a experiência cinematográfica com os filmes seja mais intensa, quer dizer, né, para chamar atenção em determinado momento que vocês precisam prestar atenção num detalhe, e esse detalhe né, pode ajudar a formar uma opinião mais profunda sobre o filme. E na terceira parte, no final, a gente abre para algumas discussões, questões, para vocês colocarem, dar um pouco de retorno, a gente discutir algumas das questões que vão ser colocadas à medida que o filme é apresentado. Então, nesse primeiro momento, nós começamos a nossa primeira aula tentando estabelecer uma lacuna em relação à história do cinema. Porque o Hitchcock nasce uns 4 anos depois do nascimento do cinema, 1800, o ano de nascimento do cinema é considerado 1895. Mas essas coisas são sempre discutíveis, são sempre... Eu vou mostrar um pouco, para colocar um pouco dessa discussão no primeiro momento. E o Hitchcock nasce em 1889, e, de certa forma, ele cresce, a infância dele, a adolescência, se dá na medida que o cinema começa a tomar forma. Então nós vamos ver algumas influências, aquilo que o Hitchcock assistia na época. Então, no primeiro momento, nós vamos discutir esse primeiro cinema. Esse cinema anterior ao próprio Hitchcock. Um primeiro nome que a gente podia destacar é o Thomas Alva Edison. Dependendo da maneira que você defina o nascimento do cinema, pode associar o nome do Edison, ou pode associar o nome do Lumière, dos irmãos Lumière, ou a outros realizadores, porque essa questão do nascimento ela é sempre complicada. De certa forma, existe um conjunto de condições históricas, tecnológicas, que fazem com que, de repente, certas descobertas aconteçam quase independente do local de origem, ao redor do globo, por pesquisadores diferentes, por cientistas diferentes, e o cinema estava mais ou menos incluído nessa situação. Quer dizer, muita gente estava procurando, estava pesquisando a ideia das imagens em movimento. Já existia a lanterna, já existiam as lanternas mágicas, já existiam uma série de outros dispositivos que usavam a persistência da memória. O cinema era o próximo passo. E nesse sentido, o Thomas Edison é um nome importante, talvez anterior a todos os outros. Ele é um dos inventores do telefone. Tudo bem que não é necessariamente ele que inventa, ele tem um conjunto de pesquisadores e ele só registra a patente. O fonógrafo, então ele já trabalha com a gravação de
de músicas, né, em pequenos rolos cilíndricos que se usavam no fonógrafo. Então, ele já tinha um controle dessa tecnologia ligada ao áudio. O carro elétrico dele é de 1913 e ele vai entrar nesse início de século, né, do século XX, numa guerra de patentes, numa guerra de modelos elétricos, em que ele defendia um modelo baseado em corrente contínua, que é o que a gente usa nas baterias. A bateria trabalha com corrente contínua. E um adversário dele, que era o Westinghouse, trabalhava com corrente alternada. Então, um tentava vender, né, para o governo ou para os industriais da época a melhor eficiência de um método ou de outro. É evidente que para a distribuição geral, a corrente alternada ganhou. No entanto, o Edison, mais tarde, quando ele vai se tornar também um produtor de material cinematográfico, um dos filmes que ele faz é um elefante sendo eletrocutado. Porque o elefante que havia fugido num circo e acabou matando alguém, ele é eletrocutado e, de certa forma, ele grava isso para mostrar o quão perigoso deveria ser a corrente alternada. Então, tem inúmeras histórias do Edison que são interessantes, né, em relação não só as descobertas dele, mas também ao cinema. Em 1892, a Kodak, que ainda existe, né, mas alguns anos atrás, quando você falasse Kodak, qualquer um imaginaria película, filme, fotografia. Hoje, o nome da Kodak perdeu um pouco dessa relevância. Inventa, em 1892, a película em 35 milímetros, que era o filme fotográfico que podia ser enrolado, que podia ser, colocado numa máquina e, pela flexibilidade, você podia ir enrolando esse filme. Você não tinha que tirar uma chapa de cada vez, né? Então, de certa forma, vai facilitar o invento do Edison, que é o kinetoscópio, que é essa máquina. E aí entra a questão de o que é cinema. Quer dizer, se você pensar no cinema como essa experiência individual, o cinema está adiantado, né? Se você pensar no cinema como uma exibição numa sala, então não foi o Edison que inventou o cinema. Porque ele tinha, aqui talvez seja um pouco ruim de ver, mas o filme, né, era colocado, né, nessas esteiras, e ele ia passando e sendo iluminado, e o sujeito assistia na televisor. E o cara botava uma moedinha. Né? Então, botava uma moedinha, rodava e assistia os filmes. Né? Então, e ele inundou todo o mercado com esses dispositivos. Vamos ver se vai funcionar isso. Eu separei um vídeo aqui, vamos ver se funciona. Bom, eu acho que vou ter que passar de outra maneira, não está? Eu vou passar de outra forma aqui. Não sei por que ele não está acessando. Vamos ver. Para a gente ver mais ou menos como era o funcionamento da máquina do Edison.
se eu acho aqui, depois eu faço aqui com vocês. É um exemplo, né, da maquininha, eu vou deixar passar todas. Né? Vamos ver se o próximo entra. Né? Não, eu vou ter que passar do zero. Então, vou ver se eu acho aqui esse exemplo. Então, nós vamos ver um filminho feito pelo próprio Edison nessas máquinas. No início, esses filmes tinham um caráter muito simbólico, quer dizer, porque, basicamente, o simples fato de você estar vendo um filme, né, sendo exibido, por si só, já era motivo de fascinação, quer dizer. Então, ó, eram filmes curtos assim. Ele filmava num fundo, né? Esse filme era até pintado depois, né? Então, essas cores vêm no processo de lavagem, quer dizer, ele adiciona quimicamente essas cores, tanto que tudo fica colorido. Né? E, então, 1894. Esses filmes são de temas mais simples, por exemplo, uma mulher dando comida para as pombas. Ou então uma luta meio simulada de boxe. Alguém sendo barbeado. Um dos curtas desse estilo que mais fizeram sucesso era um curta que mostrava um casal se beijando. E era isso, era um beijinho, era só um selinho, não era nada, mas fez um imenso sucesso, quer dizer, porque era a primeira vez que você conseguia ver imagens desse tipo. Né? Então, né, a partir, né, desses filmes, o Edison, né, vai... era esse que eu queria passar. Quer dizer, o Edison cria um grande império. Agora, notem que um monte de gente, então aqui o tamanho ficou pequeno, tinha um monte de gente que estava trabalhando na mesma coisa. Né? Tanto que no ano de 1895, existe uma série de exibições cinematográficas ao longo do mundo. Por exemplo, em fevereiro, né, nos Estados Unidos, tem uma exibição numa sala de cinema de um filme sendo projetado. Em maio, em Nova York. Em setembro, em Atlanta, dos Estados Unidos. Em outubro, em Berlim. Em outubro, também em outro lugar na Alemanha. Em dezembro de 1895, é que acontece a famosa exibição dos Irmãos Lumière, que de certa forma é meio atribuído como o nascimento oficial do cinema. Nessa exibição, dos Irmãos Lumière, talvez a grande diferença foi o estrondoso sucesso. Enquanto as outras aconteceram com um público menor, ou com uma menor repercussão, de uma maneira mais experimental, a dele, ele vendeu ingressos, né? Até consta que o sujeito que alugou o salão, né, alugou a casa de espetáculos, como ele achava que não ia dar nada aquilo, ele falou: olha, você me paga uma quantia fixa e você pode ficar com a bilheteria. Ele se deu muito bem. Né? Então, isso foi um enorme sucesso e é o que a gente usa como referência para o nascimento do cinema. Mas é algo bem discutível, porque o cinema já estava nascendo embrionariamente em diversos lugares, e talvez o grande mérito dos Irmãos Lumière foi fazer isso um espetáculo coletivo. Quer dizer, e a qualidade dos filmes que ele exibiu é muito superior do que
nós vamos ver em relação aos filmes do Edison. Então aqui são os irmãos Lumière, e aqui era a câmera deles, que era um grande artefato tecnológico. Enquanto a câmera do Edison era gigantesca, era um trambolho, e não permitia que ele filmasse fora do estúdio, né, que ele tinha, essa câmera era muito pequena, leve, podia ser transportada. A mesma câmera que filmava, ele podia usar para projetar, então era uma câmera e um projetor. Então essa câmera tinha uma série de vantagens que fez com que os irmãos Lumière assumissem o protagonismo nessa história do cinema, nessa história inicial do cinema. E eles vão fazer o quê? Eles vão começar percebendo esse potencial do cinema, eles vão criar uma grande estrutura para tentar aproveitar o máximo disso. Porque eles achavam que o cinema não ia demorar muito, que era uma invenção que provavelmente ia ter vida curta. Então eles como industriais que eram, tinha uma indústria, uma fábrica, eles falaram, não, precisamos aproveitar o máximo e tirar o maior lucro possível no primeiro momento, e que depois isso é uma moda passageira. Tanto que alguns entusiastas, como é o caso do Méliès, queria comprar a câmera dos irmãos Lumière de qualquer jeito. Mas os irmãos Lumière, como achavam que aquilo ali não ia durar muito, eles queriam ter um monopólio, então ele não vendeu, e o Méliès acabou tendo que ir para a Inglaterra comprar uma outra câmera feita por um pesquisador de lá. Então, o cinema, se não fosse o Lumière, ou se não fosse o Edison, nasceria inevitavelmente. Quer dizer, era algo que estava sendo desenvolvido em torno do globo. E a grande sacada dos irmãos Lumière foi ele num cinema que inicialmente era puramente descritivo. Ele mandava os fotógrafos que eram treinados na fábrica dele para diversos lugares do mundo e filmavam cenas peculiares. Por exemplo, o sujeito ia para a China, filmava uma rua chinesa. Bom, as pessoas nunca tinham visto a imagem de chineses andando numa cidade chinesa, ou mandava para a África. Quer dizer, uma coisa é você ver um leão no zoológico de Paris, outra coisa é ver um leão na África. E mais, às vezes ver um leão no zoológico de Paris era algo impensável para alguém que morava no outro extremo da França. Então, essas filmagens de animais ou das ruas parisienses se tornaram documentos históricos e, de certa forma, esse lado documental foi a primeira coisa que foi trabalhada com uma certa ênfase nesse início da história do cinema. Que se devia à grande facilidade de uso da câmera dos irmãos Lumière. Então, o sujeito, por exemplo, podia ir para Veneza, colocar a câmera em cima de uma gôndola e fazer uma viagem de gôndola em Veneza. Quer dizer, para alguém que nunca foi a Veneza, ou nunca, ou só conhecia Veneza por fotos ou desenho, isso seria algo, uma experiência única. Posteriormente, começaram a surgir pequenas histórias curtas, baseadas, por exemplo, em piadas, que eram feitas em jornais, ou reconstituições de época, bem simples, bem singelas, sem ainda uma preocupação com a qualidade do espetáculo, a interpretação dos atores. Algo comum na época também é a questão dos filmes religiosos. E aí a Paixão de Cristo tem um papel interessante, porque como a Paixão de Cristo você tem várias etapas, você começa a fazer filmes mais longos.
Então você grava uma etapa, porque existia um limite de tempo que você podia gravar nessa câmera. Essa câmera ela não gravava 3, 4 minutos, ela gravava muito mais do que isso. Então você começava a filmar cada uma das etapas da Paixão de Cristo e depois você juntava tudo. Né? Então começou essa ideia de você aumentar o tamanho dos programas. Então vou ver se eu consigo passar agora um exemplo bem marcante. Deixa eu ver se vai funcionar só legal. Ele deveria funcionar, mas não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Então, vou passar talvez o filme mais famoso do Lumière, que é a chegada do trem na estação. Não sei porque está com esse. A imagem não deveria estar tão ruim assim, mas depois eu tento descobrir se dá para consertar isso. Então essa imagem, essa coisa extremamente simples, simplesmente você põe a câmera fixa e o trem chega e as pessoas saem. Em 1895, isso fez parte deixa eu ver se agora vai. Não sei porquê, não sei porquê, por exemplo, esse defeito. Mas isso fez parte dessa grande exibição em 1895. E, segundo consta a lenda, algumas pessoas até desfiavam com medo do trem realmente estar chegando dentro da sala de exibição. Então isso foi extremamente marcante, foi um grande evento. E filmes como esse, quer dizer, filmes simplesmente, de repente ele viaja para Nova York e mostra os arranha-céus de Nova York. Isso rodava o mundo inteiro, quer dizer, nessas pequenas exibições que ocorriam a partir desse material que tem um lado documental, que vai progressivamente começando a ter alguns elementos de ficção. Você começa a criar pequenas histórias. Agora que nós vamos dar um salto gigantesco, vai se tornar o principal nome, a principal referência cinematográfica. Pelo fato de talvez ele tenha compreendido de uma maneira mais completa toda a potencialidade do cinema. Não que as descobertas ou as técnicas que ele vai desenvolver nos seus filmes não fossem feitas, não fossem também executadas por outros cineastas. A grande diferença é que o repertório dele, de domínio da narrativa do cinema, é muito grande, quer dizer, destoa em relação ao que a gente vê na época. Não é o único, não é que ele fez tudo e ninguém mais trabalhou em outras técnicas para você contar a história, mas o repertório que ele acabou usando nos filmes, por exemplo, de uma maneira geral, a câmera era sempre colocada na mesma posição, de modo a você mostrar toda a ação dos personagens.
Então ela ficava numa posição semelhante a você estar na primeira poltrona de um grande teatro. Então é como se colocasse a câmera aqui e os atores interpretam, né, a cena na frente. Ele e outros também, mas certamente ele, começa a trabalhar com a ideia de um plano mais fechado, que a gente chama no primeiro plano. Em vez de mostrar o corpo todo do ator, por que não mostrar só o rosto do ator? Dizem que ele trabalhava num estúdio americano, e dizem que na primeira vez que ele faz essas experimentações, de repente saiu um plano que mostrava o corpo dos atores com um plano que mostrava o rosto, né, de um dos atores. Diz que os executivos ficaram receosos de que a plateia não entendesse aquilo e achasse que as pessoas tivessem sido decapitadas, né, ou aquilo fosse confuso. Então, ele utilizava primeiros planos, planos gerais, quer dizer, ele vai fazer cenas de batalha, então ele tem planos extremamente abertos, em que ele mostra toda a ação que ocorre, né, naquele ambiente. E ele começa a ter essa ideia de você fragmentar o espaço, que é o que a gente chama de decupagem. Quer dizer, quando eu vou contar uma história, um casal se encontra numa mesa no restaurante. Num primeiro momento, né, esses primeiros cineastas simplesmente colocaram uma câmera numa posição que mostrasse os dois casais e a mesa e ficava o tempo todo nisso. Quer dizer, o Griffith começa a experimentar, mudar a posição da câmera, mudar o enquadramento da câmera, aquilo que a câmera está mostrando. Então, nessa cena, né, do casal no restaurante, de repente mostra o rosto da moça, mostra o rosto do rapaz, mostra os pratos, mostra a mão do rapaz pegando um talher, ou mostra os pés dos dois tocando embaixo da mesa. Então você começa a fragmentar o espaço e ter um controle maior sobre o dinamismo das ações, né? Enquanto se você mantém a câmera parada, fixa, quem controla o tempo dramático é a interpretação dos atores. À medida que você vai fragmentando esse espaço, você começa a ter o controle desse tempo. Você pode escolher qual é a melhor posição dos atores. Você pode escolher qual é o momento mais interessante de mostrar o close de um ator ou da atriz, né? E ele vai desenvolver, né, no decorrer da carreira dele, um recurso que é essencial, que é a montagem paralela, ou montagem alternada. Eu tenho aqui dois exemplos disso. Que a montagem paralela é quando você tem dois eventos que não estão acontecendo necessariamente juntos, mas que são mostrados de maneira alternada. Eu mostro um plano de um evento A, mostro o evento B, evento A, evento B, e vou alternando. Isso permite ter um controle da dramaticidade e também criar certas relações entre esses dois planos que necessariamente não existiriam se você mostrasse eles sem essa alternância. E a tal da montagem paralela é quando você, a montagem alternada é quando você mostra uma série de eventos que caminham para um desfecho. Eu vou mostrar agora, infeliz. Bom, vou tentar mais uma vez ver se, por exemplo, funciona aqui. Não funciona. Então, eu vou olhar na fonte original e torcer para que a qualidade esteja um pouquinho melhor. Então, eu vou passar para vocês dois curtas do Griffith, trechinhos, evidentemente, para a gente ter um pouquinho dessa. Vamos ver se agora.
estação de trem ela tem um namoradinho, que é o maquinista, e ela tem a responsabilidade de guardar um baú com dinheiro. E ela fica sozinha, e dois bandidos aproveitam o fato dela estar sozinha e vão tentar roubar, né, esse baú. Então, o que vai acontecer? Quer dizer, ele está sozinho nesse ambiente, ela tranca as portas e manda um telégrafo. Então, note que tem uma coisa que hoje, né, que esses filmes trabalham com a ideia da modernidade, quer dizer, telégrafo é super moderno, né? O próprio trem é um meio de transporte extremamente moderno. Então ela pede ajuda e o namoradinho dela tenta resgatá-la no trem, quer dizer, voltando do trem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma montagem alternada entre três situações. A moça, né, atrás da porta, desesperada com a possibilidade dos bandidos entrarem. Aí ele mostra os bandidos tentando entrar na sala. E na terceira, um mocinho pilotando a locomotiva, tentando chegar a tempo de salvá-lo. E ele vai alternando esses três momentos, criando uma tensão. Agora eu vou ver se eu consigo adiantar isso daqui. Não, também precisa acender. Existe uma diferença muito interessante entre o Griffith e o Hitchcock. No Griffith, o suspense é extremamente físico. Ele está associado, né, a qual é o... primeiros planos, né, planos mais fechados, a moça tentando se livrar dos bandidos. Então, o suspense é muito ligado a uma questão física. Tem uma porta, né? Os bandidos têm que romper essa porta para chegar até a mocinha. Então, ele vai começar a alternar a moça, a vítima, o bandido e o mocinho. Então, mostra a moça, bandido, mocinho. Moça, bandido, mocinho. Cada vez num ritmo mais frenético. Criando essa ideia, né, da tensão. Se ele vai conseguir... eu acho que até... Será que eu adiantei demais? Acho que até adiantei demais. É que eu tinha o trecho separadinho aqui, né? Mas como não deu certo, vou colocar no... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Então, a moça então, esse é o momento que eles tentam entrar e é só a porta. Normalmente nos filmes dele, às vezes tem umas 2 ou 3 portas. Porque
o bandido derruba uma primeira porta, aí a mocinha se esconde na segunda porta. Ele tem que derrubar a segunda porta, né? Então, esse é um exemplo do que a gente chama de montagem alternada. Eu quero ver agora mostrar uma outra, que é um exemplo ligeiramente diferente. Que é esse filme Corny in Wit, que é uma crítica ao capitalismo, né? Aliás, o Griffith tem uma história extremamente interessante, né? Porque depois nós vamos ver que o maior filme dele tem sérias restrições a questão da temática. Nesse filme ele trabalha com a exploração dos mercados de ações pelos grandes empresários de Wall Street, né? Então ele mostra, né, a dificuldade dos pequenos agricultores, e depois ele vai mostrar um barão, né, que o rei, né, do trigo, que resolve, para ganhar mais, esconder o trigo, aumentar o preço e com isso ganhar mais dinheiro. E ele tem essa montagem paralela, em que ele mostra os ricos de Wall Street comemorando os dividendos, e ele vai começar a alternar isso com os pobres tendo dificuldade de comprar pão numa vendinha. Então você vai lá, opa, aumentou o preço. Tem uma progressão, quer dizer, ele mostra, né, uma senhora que tem que devolver o pão e depois uma senhora com a filha, né? E aí volta para cá, né? Então ele vai juntando esses dois ambientes e com isso ele consegue criar uma interpretação extremamente poderosa dessas duas situações, né? Volta para cá. E ele vai alternar, né? Os ricos que comemoram os dividendos, né, e os pobres que não conseguem comprar o pão. Bom, vamos voltar agora, né? Aparentemente esse sujeito extremamente progressista, né, vai fazer o principal longa-metragem do início do cinema. Que é O Nascimento de uma Nação, que é um dos filmes mais racistas de todos os tempos, né? E aí é um filme que coloca para a gente uma série de dificuldades, quer dizer, porque é um filme espetacular, no sentido da riqueza de técnicas que ele vai desenvolvendo ao longo desses curtas, tudo aquilo que ele aprendeu ao longo de uma dezena de curtas, ele aplica nesse longa.
Mas é um filme em que os heróis, os mocinhos, são os cavaleiros da Ku Klux Klan. Né? Que é esse pôster aqui. Então, por exemplo, é um filme que eu nunca exibo sem fazer sem ter tempo de ter uma discussão né, a respeito das condições em que esse filme é produzido. É um filme importantíssimo, é um filme marcante, é um filme, mas tem, né, esse lado que para algumas pessoas é muito difícil até, quer dizer, e o que, de certa forma, escancara algo que a gente deveria estar mais ciente disso, que necessariamente um grande artista não está associado de repente, a propósitos mais nobres. Né? Eu acho, a gente tem várias grandes realizadores ao longo da história do cinema, e na história da arte também, que tem posturas morais, éticas, extremamente discutíveis, no mínimo. Né? Posso citar a Leni Riefenstahl, que foi a grande cineasta, documentarista que trabalhou no nazismo, e mesmo um cineasta como Elia Kazan, nos Estados Unidos, que durante a perseguição aos comunistas dos Estados Unidos, ele dedurou vários dos colegas dele. Quer dizer, mas os filmes do Elia Kazan são maravilhosos, os documentários da Leni Riefenstahl também. E, no caso da obra do Griffith, não dá para você estudar cinema sem ver o Griffith. E ele vai também produzir Intolerância, que é a tentativa de criar uma obra-prima que é, de certa forma, 4 vezes o nascimento de uma nação, mas que fala da intolerância do ser humano em relação à religião. Né? Se você assiste a Intolerância ou o filme anterior, você não vai acreditar que, de repente, é a mesma pessoa fez o nascimento de uma nação. Mas foram filmes que influenciaram o Hitchcock. Então, aqui eu passei para vocês, The Girl and Her Trust, 1912, e também aquele outro de 1912. E aí nós chegamos no Hitchcock, que nasceu em Londres, em 1899, 4 anos depois, do tal nascimento do cinema. O tamanho dessa letra está medida? Tá. Porque do Orson Welles eu errei totalmente o tamanho. Vem de uma família católica, a gente precisa fazer uma ressalva aqui, né? Porque como a gente vive num país católico, ser católico dentro do Brasil não é necessariamente sinônimo de ser uma pessoa extremamente ligada à igreja, aqui a gente tem um catolicismo meio, as pessoas fazem aquilo que está na telha. Num país protestante, ser católico é ser uma minoria, e ser uma minoria extremamente rigorosa. Quer dizer, esse peso do catolicismo certamente está presente na obra do Hitchcock. Né? A gente vai ver ao longo essa questão da culpa católica, é algo muito forte, muito poderoso, vai estar presente no decorrer dos filmes que nós vamos trabalhar. Tanto que estudou no colégio jesuíta, né? E depois se formou em engenharia. Então ele é engenheiro de profissão. Em função da formação dele como engenheiro, ele vai trabalhar na companhia telegráfica e acaba cursando, ao mesmo tempo que ele trabalha, um curso de Belas Artes na Universidade de Londres. E ele passa a... É um grande desenhista, ele vai trabalhar como ilustrador nessa companhia, trabalhar nas peças publicitárias. E, com isso, ele acaba arrumando posteriormente um emprego em 1920, na confecção de cartelas, de intertítulos
são aqueles textos que são colocados no meio do filme mudo, para contar parte da história ou para representar o diálogo entre os personagens. Então, no primeiro momento, ele começa desta forma. Vai trabalhando como assistente de direção, roteirista, cenógrafo, ao longo das produções, vai galgando, né, espaço, conhece a Alma Redri, que é a futura esposa dele, né, que também trabalhava na mesma companhia, e vai ser a grande companheira, presente de um modo extremamente discreto, mas presente em toda a carreira dele. E ele começa a fazer os primeiros filmes. Né? Então, em 22, tem um filme inacabado, que ele não chega a terminar. Né? Em 25, né, ele faz o primeiro filme. Em 26, né, um outro filme. E no decorrer, né, dos anos entre 25 e 39, dirige 23 filmes, 9 mudos e 14 sonoros. Então, nós vamos ver trechinhos de alguns desses filmes mudos e alguns desses filmes sonoros no decorrer desses nossos primeiros encontros. Uma outra coisa que tem uma influência gigantesca é do cinema alemão. Nós vamos discutir mais detidamente, mais para frente, junto com um filme em que eu acho que é mais fácil de perceber essas influências, mas elas estão presentes o tempo todo. Se der tempo, eu passo um trechinho de alguns filmes alemães, para vocês. Então, dentro do expressionismo alemão, existem, algumas características marcantes, que é a iluminação dramática, que é você usar, que a gente vai nota menos isso no vídeo. Você tem um lado, que a iluminação teatral do teatro expressionista é muito marcante nos filmes. Uma influência enorme das artes plásticas, ao contrário do cinema americano. Esses realizadores europeus, eles tinham contato, né, muito próximo com os pintores e as novas tendências modernistas nas artes. Então, o cubismo, o dadaísmo, o próprio expressionismo, quer dizer, todos eles, de certa forma, conheciam. E isso vai estar presente nos filmes do Hitchcock. Isso influencia o cinema alemão também, influencia o Orson Welles, quem teve a oportunidade de ver no curso anterior, tem uma influência enorme também, né, das artes plásticas, do expressionismo alemão, e a questão da atmosfera gótica. Né? O filme que é o marco do expressionismo alemão, que é o Gabinete do Dr. Caligari, tem uma característica que aparece ao longo de vários outros filmes, que é a tal da feira gótica. Né? Essa feira da Idade Média, que é o equivalente ao Carnival nos Estados Unidos. E essa feira, que além de brinquedos, tem a mulher barbada, o homem mais forte, as irmãs siamesas, né? Então, dentro desse espaço meio mágico, meio assustador, né? Bizarro, surgem as histórias. Em várias histórias do expressionismo do cinema alemão, esse é o fundo. Feiras, né? Essas feiras da Idade Média. A questão da reflexividade, do espelho e do duplo. Né? O tal está muito presente no expressionismo alemão, em Orson Welles, né? E também no Hitchcock. Então, ao longo do curso, nós vamos tentar mostrar um pouco dessa influência do cinema alemão. Um filme que marcou muito, né, o Hitchcock. Eu trouxe aí, não sei se vai dar tempo de mostrar hoje, é A Morte Cansada do Fritz Lang. Tá? Então, com isso, a gente encerra essa longa introdução ao filme de hoje. E em relação ao filme de hoje, eu gostaria de chamar a atenção a respeito de algumas coisas. É um filme que se chama The Ring,
colocar a imagem dele. Então é um filme que se chama The Ring. O título que eu coloquei é o título do DVD, que nós vamos exibir hoje, que aparece como um aviso, mas eu acho que é um título muito ruim. É um título que não tem muito a ver. Melhor seria manter o The Ring mesmo, ou o Ring, como se fosse o ringue de boxe. Coincidentemente, nós vamos exibir o The Ring no dia que o Muhammad Ali faleceu. Então, de certa forma, é um tributo à figura do Muhammad Ali. Milton, Oi? repete a informação do Muhammad Ali. Morreu hoje? Ele morreu hoje. Foi o Muhammad Ali é um dos maiores boxeadores de todos os tempos. E, coincidentemente, nós vamos assistir um filme que fala sobre boxe, que é o The Ring, que é um filme de 27, que é um filme mudo. Existe uma série de coisas que eu acho que são interessantes da gente prestar atenção. Primeiro delas, embora seja um filme mudo, o som está presente o tempo todo. Presente de que forma? Através da sugestão. O primeiro plano do filme é um plano que nos remete à ideia do som. O primeiro plano do filme é alguém batendo num gongo. E nós vamos ver um parque de diversões. Desse típico parque de diversões com mulher barbada, divorciadeza. E uma das atrações desse parque é lutadores de boxe amador. Isso era uma coisa comum, quer dizer, o sujeito desafiava as pessoas ali na plateia e você podia lutar com um lutador semi-profissional. O boxe ainda não tinha esse caráter mais profissional da época. E se você ganhasse, o sujeito, você ganhava uma certa grana, senão você estava lá, saía com o olho roxo ou desmaiado. Então, nesse universo, nós vamos conhecer um lutador e a sua namorada, que trabalha na bilheteria. E ele vai ser desafiado por um sujeito ali da plateia. A gente não sabe direito quem é, mas depois se mostra ser o campeão australiano de boxe. E é lógico que ele perde, né? E aí vai se criar um triângulo amoroso. De certa forma, o The Ring tem uma dubiedade. O título já expõe esse caráter dúbio, porque é o ringue, em que as coisas são decididas, mas também é um anel de noivado. The Ring é um anel de noivado, é um anel de casamento, em que a disputa dos dois homens acontece com aquela mulher. Existe uma simbologia o tempo todo nesse filme. Além do anel do The Ring, do ringue mesmo, mas o outro boxeador, o que está tentando seduzir a mulher do primeiro boxeador, dá de presente para ela um bracelete, que também tem um formato circular. E esse bracelete tem um valor simbólico ali, da relação deles. Outra coisa é se prestar atenção, que é uma maestria que o Hitchcock tem. O uso das elipses. Às vezes, a elipse pode ser de tempo. Ele quer dizer que passou algum tempo, que transcorreu algum tempo. Então ele usa alguns recursos visuais para reforçar isso. Um outro tipo de elipse é uma elipse de conteúdo. Ele, de repente, em algumas situações,
ele não mostra, né? Ele não mostra aquilo que está acontecendo, para criar um suspense a respeito do desfecho ou para criar uma certa expectativa, né? Então, esses são alguns das características interessantes para serem notadas. Tem algumas coisas que são muito singelas, que passam muito rápido, que pode gerar uma pesquisa interessante, né? Não só nesse filme, mas em relação a todos os filmes feitos mais ou menos dessa época. O Ele, o Vampiro de Düsseldorf, que é um filme também muito importante alemão, também tem uma questão que tange isso, que é a questão, né, do racismo, a questão da representação da figura do negro no cinema. E aqui tem pelo menos dois momentos em que a gente pode pensar um pouco nessa questão, e aí eu recomendo um filme do Spike Lee, que é A Hora do Show, que ele tem toda uma coletânea da representação visual do negro no cinema, no desenho. É um filme extremamente importante para quem for querer trabalhar, né, com essas questões. Mas aqui isso passa em dois momentos. No momento que tem a figura do negro num dos shows do parque, do parque, que vai ficar muito claro quando chegar, e no meio de uma frase de uma das cartelas, que eles usam, né, os americanos chamam de N-word, né, N-word, que é a palavra que você não pode usar, né, que, por exemplo, no último filme no filme do Tarantino, né, que o tempo todo, né, o antagonista usa essa palavra, criou-se uma certa repercussão, né, uma certa crítica, embora era a palavra que era usada na época. E aqui a palavra aparece usada também, quer dizer, não tinha essa conotação talvez tão pejorativa quanto hoje. Hoje talvez a gente até traduzisse de uma maneira diferente. E a própria questão da mulher, que é uma coisa extremamente interessante que nós vamos analisar no decorrer dos filmes, que é a maneira como o Hitchcock representa a figura feminina. Existe uma acusação, nem é absurda, assim, de uma forte dose de misoginia pela figura feminina. Embora a figura feminina sempre seja extremamente importante no filme inteiro, mas tem uma relação estranha, principalmente porque essa mulher que está meio em dúvida entre os dois. Então vamos começar a ver o filme já, porque normalmente eu não falo tanto, mas como eu perdi um certo tempo no início, né, da nossa apresentação, então atrasou a minha abertura inicial. Então, podemos começar. Talvez tenha uns 5 minutos, se alguém quiser ir ao banheiro ou coisa do gênero. Por favor. Então, e aí a gente, enquanto ele se prepara para exibir o filme, eu vou ver se eu consigo descobrir o que aconteceu. A ideia era exibir os vídeos na própria tela. Não sei por que não funcionou isso. Em casa funcionou, aqui não deu certo. Então, quanto tempo de filme tem? Tem... 61. 61? Não. Não? Que mais? 85. 85. Aliás, é uma coisa extremamente comum. Às vezes você tem várias versões diferentes. Desse filme existe uma versão de 1 hora e 55 minutos. Tá? Então, dependendo e depois, se sobrar um tempinho, eu trouxe uma outra versão do mesmo filme, que aí aparece o Ring, então acho que é o nome mais apropriado do que o aviso, mas a qualidade é muito pior da imagem. Essa qualidade, o DVD que nós vamos exibir agora, tem uma qualidade extremamente
melhor do que... Eu vou depois exibir para vocês terem uma noção da diferença. Uma outra questão que vocês vão notar é que, principalmente esses filmes mudos, sempre eram exibidos com música, mas na hora dos DVDs, né, cada empresa escolhe a música que quer. Então, a música para esse filme é diferente da música que nós vamos exibir agora. Né? Então, tem essas sutilezas. Alguém quer aproveitar enquanto o microfone começa fazendo alguma questão, aproveitar se tem alguma pergunta, se alguma curiosidade a respeito do filme? Tenho a dúvida a respeito do Nascimento da Nação. Não, pode, não, mas porque a gente não viu o filme ainda, esse eu não vi ainda, então não tenho uma dúvida a dizer sobre ele. Mas Nascimento da Nação é um filme que ele não usa, ele representa os negros com atores com blackface, não é? Mas tem alguns atores negros. Tem? Muito pouco, tem. Tá. Se você prestar atenção, em determinados momentos tem. Mas a maior parte são... Tá. Eu acho que a coisa talvez até que incomode menos é o blackface. Sim, claro. A maneira História, que eles são representados ali, que tem muito a ver com a história dele, né? A família dele é uma família sulista. Se a gente for pensar que a Guerra de Secessão foi o quê? Metade do século, né? Era 1800 e pouquinho, né? Então, se até hoje essa questão racial nos Estados Unidos não está bem resolvida, né? Imagina 50 anos depois da Guerra de Secessão. Quer dizer, essas coisas ainda estão, né? Ainda era... De certa forma, o filme carrega toda essa visão sulista do conflito. Né? Então, é um filme que, por exemplo, eu acho, eu não passo sem ter a chance de fazer uma... Eu acho que não é bom você passar sem ter uma discussão para você reforçar que, embora seja um filme que mereça ser criticado, é um filme de uma importância gigantesca na história do cinema pela sofisticação da sua construção. Uhum. E do Hitchcock, quantos filmes ele fez? Pelo menos que se tem cópia dele. É mais ou menos a lista que eu não fiz essa conta. Ah, tá. Mas se vocês contarem a lista, é mais ou menos, eu coloquei acho que todos ali. Eu não coloquei os filmes para televisão. Então não são muitos até. Se a gente olhar, são menos de 50. Agora, se contar os filmes da televisão, devem sair mais até. Porque ele dirigiu algumas coisas. Para Cinema Wars fez mais, então? Eu acho que até fez mais. Parece esquisito, né? Mas ele teve um problema também. Oi? Ele teve um problema. Sim, que ele era o produtor, né, que ele apresentava e emprestava. Aliás, é uma questão muito importante isso, quer dizer, porque ele teve esse programa num momento em que fazer televisão nos Estados Unidos era considerado um feito menor. Porque ao contrário daqui, que a gente tem um padrão Rede Globo, e no fundo o cinema brasileiro tem que se adaptar a esse padrão Rede Globo, nos Estados Unidos era o contrário. Você ser um cineasta, um ator, um diretor de televisão, significa que você trabalhava num mercado menos interessante. Hoje as coisas mudaram, quer dizer, hoje a televisão, pelos seriados, tem um outro patamar. Quer dizer, hoje você vê grandes atores, grandes diretores produzindo e muito para a televisão. Mas quando ele foi para a televisão, não era isso que ocorria. Quando ele foi na televisão, você trabalhar na televisão é um sinal de desprestígio. O que, de certa forma, tem muito a ver com algo que nós vamos notar ao longo da carreira dele, que é além de algo fundamental para um artista, que é uma inconformidade, ele está sempre procurando algo novo, uma nova experimentação,
é também uma sensibilidade a respeito do futuro, a respeito... Então, essa coisa da televisão... Eu ainda não sei aonde eu vou encaixar, mas certamente a gente vai tentar discutir um pouco a respeito dessa participação dele na televisão, que é bem importante. Será que todos já voltaram? Não. Não? Mas... Então, deixa eu ver, alguma outra questão, alguma outra coisa que vocês queiram colocar? Bom, então, ó, eu vou, né, para quem de repente chegou atrasado, eu durante o filme, eu faço alguns comentários, tá? Primeiro, porque né, eu acho que isso ajuda, né, porque se fosse só para assistir o filme, vocês podiam fazer isso em casa, né? Eu acho que aqui, a gente vai aproveitar que nós estamos aqui para, de repente, chamar atenção a respeito de alguns detalhes que são importantes ou que façam com que a experiência de hoje seja mais intensa, né? A gente possa aproveitar melhor o filme. Lógico que não vou falar o tempo todo, só quando, né, as coisas forem realmente necessárias. Em sala de aula, normalmente eu faço até pior, eu paro, pego, volto, então eu torturo mais os alunos. Então, aqui eu não vou interferir no ritmo do filme, mas vou chamar a atenção a respeito de algumas coisas. Né? Vai começar. Estamos esperando, então. Todos? Então, o filme é de 27, mudo, mas eu acho que vocês vão notar que ele é extremamente contemporâneo, tá? Né? A gente não sente... Preste atenção na música, porque depois a outra cópia que eu vou mostrar um trechinho, a música é totalmente diferente. A gente já devia ter música. Será que... chama a atenção a respeito do som. Tá? Então, o som é referenciado em todo o filme. O uso de câmera subjetiva. Nós vamos ver o que essa moça, né, estaria enxergando. Esse primeiro momento que eu falei para vocês que suscita uma discussão a respeito dessa abordagem racial, que está presente em vários filmes também.
importante no cinema, que você, é uma coisa sempre importante para vocês prestarem atenção, a questão do olhar. O olhar é sempre fundamental, porque é o olhar, às vezes, que dita qual vai ser o próximo corte, qual vai ser o próximo plano. Passar uma outra versão desse filme, né? Vou passar aqui para ele, para vocês compararem um pouquinho. Por que eu quero mostrar isso aqui? Só para vocês perceberem, primeiro, uma dificuldade que às vezes a gente tem em relação aos filmes mais antigos, principalmente em relação aos filmes mais antigos, é que você tem inúmeras versões, né? E a qualidade, às vezes, das cópias é muito distinta. E cada vez que você lança um DVD, esse DVD pode estar com uma trilha sonora diferente. Então, eu vou passar para vocês uma outra cópia, né, um trechinho, para vocês perceberem uma outra trilha e também uma outra qualidade de imagem, né? E às vezes as diferenças são muito mais gritantes, porque alguns filmes têm duração diferente. Existem cópias, esse filme tem 1h e 25 minutos. Mas existem cópias desse mesmo filme com 1h e 55. Eu nunca vi uma cópia dessa com 1h e 55. Ó, então, já dá para perceber, ó, que a imagem é bem mais gravada, bem menos nítida. Tem uma orquestra, não é um piano só. Já deu para perceber, né? Então, note, a qualidade da imagem é totalmente diferente. Essa imagem está mais lavada, né? Está menos nítida. E note que o enquadramento não está bem feito. Está cortando um pouco da parte de cima e à esquerda. A música também é distinta. Enquanto lá é um único piano que executa a música toda do filme, aqui não, aqui você tem uma orquestra. Não sei se uma orquestra compôs uma música especialmente para o filme ou não, quer dizer. Então isso pode acontecer. Às vezes vocês pegam cópias, DVDs diferentes do mesmo filme, e é possível identificar essas diferenças. E mais, às vezes as cópias têm tamanhos distintos e às vezes uma cópia tem uma cena que a outra cópia não tem. Então é só para chamar a atenção a respeito desse aspecto. Então, isso é algo comum, principalmente nos filmes mais antigos. Às vezes isso ocorre porque foram feitas diversas versões do mesmo filme, às vezes mercados distintos. Às vezes um filme, para ser lançado na Europa,
ou ser lançado no Oriente Médio, ele tem que ser editado de uma maneira diferente, às vezes em função da censura no país, você corta alguns trechos, então você tem diversas cópias possíveis circulando. Então nessa daqui tem outras versões mais longas desse filme. Essas duas versões têm 1h25. Então elas diferem apenas da qualidade da imagem e da música que é tocada. Mas isso acontece, né, com uma frequência enorme. Por exemplo, Nosferatu eu já vi em 3 versões distintas. Né? Bom, então nessa parte final do nosso encontro, eu queria saber se vocês, né, já tinham visto esse filme, se um crítico mudo surpreendeu positivamente ou negativamente, se era isso que vocês esperavam, né? Alguém tem alguma pergunta ou consideração a fazer? Uma coisa que você chamou atenção, né? Não ter assassinato. Para mim o mais surpreendente é o fato de ninguém morrer. No filme dele. Ele tem vários nessa fase ele estava se descobrindo ainda, eu não sei, é um dos primeiros filmes dele. Ele fez 9 filmes mudos. Esse é um dos 9 filmes mudos. Então, alguns elementos estão presentes. Né? A questão da dúvida, da questão tem uma certa duplicidade aqui, da dúvida da mulher, né, em relação a qual dos dois, e os dois eles são meio complementares, então tem algumas estruturas que vão se repetir. Né? Alguns elementos que eu chamei a atenção várias vezes a respeito das elipses temporais, das elipses de conteúdo, que é algo que vocês vão encontrar nos demais filmes dele também com igual maestria. Quer dizer, ele tem uma habilidade enorme de escolher o momento de pular um tempo ou, de repente, não mostrar alguma informação no sentido de criar um suspense. Quando a gente constata, lógico, que não tem uma morte, mas tem um suspense ali. Quer dizer, crescente, né? E no momento que você precisa ter um suspense a respeito de qual é o desfecho, ele esconde. Né? Eu acho marcante aquele primeiro combate. No primeiro combate, nós não vemos o que está acontecendo. Né? Em um determinado momento você vê alguém fazendo a contagem, mas tem alguém em pé na frente do vencedor. Quando o cara sai da frente, você vê que foi o outro que ganhou a luta. Então, ele já está ensaiando para essa questão do suspense. Quer dizer, existe o suspense no sentido de você criar uma expectativa pelo desfecho, né? Quer seja o desfecho local, quem ganhou a primeira briga, ou quem é que vai ficar com a garota no final. Né? E se você for pensar, não existe uma morte completa, mas existe uma morte simbólica. Né? Talvez, você pode pensar nessa questão eu acho que sim, talvez tenha uma... Quando se dá a luta, o Bob morre simbolicamente para ela. Sim, de certa forma tem uma... A escolha é definitiva, quer dizer, a coisa, né, aquela relação dúbia, disputando, aliás, ela como personagem é uma coisa muito... porque ela dá sinais muito esquisitos, quer dizer, às vezes ela parece estar... e as personagens femininas do Hitchcock, isso, por exemplo, vai estar presente. Quer dizer, a maneira como as personagens femininas são retratadas, elas são extremamente ambíguas. Né? Você não sabe até... E aí entra na questão da misoginia, quer dizer, dessa aversão ao sexo feminino. Que, embora exista nos filmes dele, as mulheres são sempre figuras extremamente poderosas. Naqueles filmes, quer dizer, elas têm uma dubiedade, elas acabam sendo elementos deflagradores de conflitos, né?
Mas elas têm esse poder imagético, elas são mulheres que exercem fascínio. A luta é ela, né? Sim, é ela que define, né, toda a luta. No fundo, o conflito, só existe o conflito porque ela não decidiu. Né? A questão não é quem vai ganhar a luta, a questão por trás de todo o filme é quem ela vai escolher. Né? É essa que é a grande questão do filme. A luta em si, né, não é a grande questão. Mas eu acho que esse campo para discutir como as personagens femininas, existe uma teoria feminista do cinema, quer dizer, que você tenta analisar qualquer filme. O filme pode nem ter uma mulher, mas dá para. Existem maneiras de você pensar em como as características femininas são trabalhadas ou são abordadas, ou o fato da não existência do feminino, qual é o significado que tem com isso. Então existe uma teoria de análise de filmes baseada no gênero, que trabalha muito essa questão. Os filmes do Hitchcock, eu acho que são ricos para isso. Nós vamos ver no decorrer dos outros filmes que essa figura feminina é sempre interessante. Então eu acho que o filme tem uma sonoridade que no nosso próximo encontro vai ser o primeiro filme sonoro. Que nós vamos ver que é um filme interessante, porque é um filme de transição. Ele começa sendo feito mudo, e aí no meio do caminho resolvem fazer sonoro, porque os filmes sonoros se tornam rentáveis e é uma maneira de ser. Então é um filme que você percebe que tem elementos de filme mudo e tem elementos de filme sonoros misturados ali. Depois, eu vou aproveitar que o terceiro filme é bem mais curto e vou ver se eu separo alguns trechos de outros filmes mudos do Hitchcock para a gente, de repente, pensar um pouco e ajudar a preencher um pouco melhor essa fase dele, que nós vamos passar meio rápido, porque tem muito mais coisa interessante para frente. A principal obra dele, a partir da década de 50, década de 60, nos Estados Unidos, eu acho que é o principal desse curso. Mas eu acho interessante que a gente, de repente, ao ver esses primeiros trabalhos, nós vamos testemunhar que algumas das soluções, algumas das técnicas que ele usou vão se repetir. Como eu chamei a atenção para vocês, a coisa daquele apartamento que vai estar presente no Festim Diabólico, o Madison Square Garden, que é onde a luta final, Royal Albert Hall, que é onde a luta final ocorre, é onde tem o clímax do Homem que Sabia Demais. Essa questão do anel, do casamento, é algo, por exemplo, que norteia todo alguns filmes mais importantes do Hitchcock. Então, algumas coisas do ponto de vista temático e mesmo formal já estão aí. Quer dizer, e eu espero que no decorrer que a gente for vendo os demais filmes, a gente comece a montar. Eu sempre que possível vou tentar relembrar ou chamar a atenção a respeito dessas justaposições entre o que nós estamos vendo agora e o que nós vamos ver mais para frente. Deu tempo de alguém pensar em ter alguma questão? Eu queria saber como que ele foi recebido, esse filme, tanto pela crítica quanto pelo eu não tenho muita informação a esse respeito. Particularmente no curso passado do Orson Welles, eu tinha essas informações porque eu tinha um livro que era muito interessante, que trabalhava muito isso, com o retorno do público e da crítica. Então ele tinha trechos de jornalistas falando sobre o filme. Digamos assim, eu posso chutar
né? Eu precisava até confirmar isso, talvez eu consiga até achar, mas eu posso bem chutar que, em geral, os filmes dele foram muito bem recebidos. Pelo público, pela... Nós vamos ver alguns filmes que não, na fase final, principalmente, filmes como Topázio. Não sei se Topázio é um filme que fala sobre a Revolução Cubana. Então é um filme que foi muito mal recebido. Guerra assim, Fria, né? Guerra Fria. E daí, tem o Topázio, tem o Cortina Rasgada, que também recebeu críticas um pouco mais ácidas, assim. Mas eu apostaria que esse filme deve ter feito um bom sucesso, porque tem amor, traição, bots, humor, o tempo todo. Quer dizer, nós temos, o tempo todo você tem figuras cômicas que estão lá. Então é um filme extremamente equilibrado com aquilo que a gente espera de um filme destinado a um público mais amplo. Então eu apostaria que tenha feito sucesso, sim. Né? Mas eu vou ver se eu consigo descobrir a recepção a esse filme. Nos filmes anteriores dele, porque esse foi terceiro, né, eu acho. Já tinha as coisas de decupagem, tipo plano fechado, você falou? Tem assim, porque note que 1915... Era antes do 1915, que é a data do Nascimento de uma Nação, né? Que é um filme lapidar, quer dizer, de novo, não é que antes do Nascimento de uma Nação não existiam primeiros planos gerais, montagem para... Existia, mas ele juntou tudo isso num único filme. Então, é um marco. Mas, então, você teve filme de 27, então 1915 para 1927, são 12 anos de pessoas trabalhando no cinema, quer dizer, então os filmes estavam mais sofisticados. Os filmes alemães eram extremamente sofisticados. Então, nesse sentido, não é o ponto fora da curva, quer dizer, mas o filme já demonstra um domínio extremamente consciente da maneira de se contar uma história. Né? Eu não sei qual é a experiência de vocês em relação a filmes mudos, a filmes mais antigos. Mas às vezes alguns filmes mudos que a gente assiste, né? Posso dar exemplo que é um filme importante, que é o Gabinete do Dr. Caligari, que tem um monte de coisas visualmente interessantes, mas o filme é extremamente arrastado. É um filme de 1920. O Cantor de Jazz, que é o primeiro filme sonoro, é um filme muito chato. É um filme que hoje você assiste, chega na naftalina, chega uma coisa... Ele tem uma importância por ter sido o primeiro filme, mas é um filme que demora, as coisas não funcionam. Aqui não, a impressão que eu tenho que o filme é extremamente jovial. Né? Em determinados momentos, a gente até, se você pegasse um sujeito que fizesse efeitos sonoros, ele podia jogar efeitos sonoros ali, e o filme ia ficar extremamente rico sonoramente, né? Porque as imagens permitem isso. Então, eu acho que é um filme maduro, quer dizer, para a época, tem muita coisa boa na época, de 1927, né? Até 1927, principalmente o cinema alemão. Né? Você tem também os russos, o cinema soviético, você tem o Eisenstein, também fazendo coisas muito interessantes. E na França você tem o cinema de avant-garde, que são filmes totalmente experimentais, que trabalham com artes plásticas. Aí tem o Cão da Luz, tem uma série de outros filmes que são contemporâneos. Né? Então, a década de 20 é extremamente rica do ponto de vista de possibilidades cinematográficas. Então, quer dizer, esse filme não é um ponto fora da curva, assim, um filme único, mas, digamos assim, um filme bem importante no sentido de mostrar que você tem um cineasta extremamente consciente de como criar, né,
efeitos dramáticos e como conduzir uma história, né? Que é o grande mérito do Hitchcock. Ele é extremamente experimentador, ele não é um sujeito que faz o mais fácil, e ele conduz a história e envolve, né, o espectador de uma maneira muito consciente, quer dizer, tanto que o Hitchcock é a grande, digamos assim, ele é um exemplo de como fazer um cinema extremamente voltado para o público e nem por isso nivelado pelo ponto mais baixo da compreensão. Ele é um filme que você consegue assistir, né, sem ter muitas preocupações a respeito de metalinguagem, de subtexto, de simbologia, mas ele tem tudo isso, né? Então eu acho que esse é o grande mérito. Talvez comparar, né, nós vamos comparar às vezes com o Orson Welles, que foi porque eles têm, o Orson Welles e o Hitchcock têm uma relação próxima, que eu vou tentar trabalhar isso ao longo do curso. O Orson Welles tem uma dificuldade maior de ser percebido pelo grande público, né? Porque as coisas não são tão bem conduzidas do ponto de vista narrativo, quer dizer, né? Aqui nós temos diversos níveis de leitura. Um nível de leitura mais imediato, mais acessível, mas tem profundidade, né? Eu acho que esse é o grande mérito da carreira do Oi? O Orson Welles ele teve muitos problemas com relação aos custos dos filmes. Sim, Hitchcock, no caso desse filme, você tem alguma ideia? Não, porque ele trabalhava muito bem como produtor. Quando nós fomos analisar o Rebecca, que é o primeiro filme que ele faz nos Estados Unidos, a grande história por trás ele era o produtor dos próprios filmes. Ele era um sujeito que tinha muito consciência da parte técnica. Talvez pela formação, né? Você vê que ele fez uma formação em engenharia, então ele sabia da parte de eletricidade, luz, acústica, né? E cenografia, ele também fez um trabalho de cenógrafo. Então ele desenhava sets, então ele passou por todas as partes técnicas do processo cinematográfico, né? E depois, quando ele assumiu a direção, ele já estava muito bem experimentado, né? Então, nesse sentido, as condições de produção ele também sabia, né? Então, os filmes dele, às vezes, atrasavam, porque ele era meio preguiçoso, né? À medida que ele foi ficando mais obeso, então, chá da 5, então parava para tomar chá da 5. Então, os filmes não esticavam muito, porque ele também cansava, então, mas ele sempre entregava, quer dizer, ele dificilmente teve problemas com a questão de custo-benefício, né? Porque no cinema americano isso é muito importante, né? Se você faz um filme e estoura o orçamento e dá prejuízo, você está enterrando sua carreira, né? Não importa se você fez 5 grandes sucessos, mas você deu uma grande falha, né? Uma grande... você pode comprometer toda a sua carreira. E o Hitchcock, né, teve uma carreira bem longeva, né? Então trabalhou, chegou, né? Outro filme dele em 76, ele morreu em 80. Né? Então filmou até 77 anos. Então, nesse sentido, eu acho que é uma... os filmes dele tinham orçamentos generosos, né? Porque ele era o próprio produtor dos filmes, então ele controlava muito bem isso, né? Mas nós vamos discutir mais isso da experiência dele do Rebecca nos Estados Unidos, que ele é justamente contratado pelo fato de ser um diretor e um produtor, né? Aí a gente vai retomar uma discussão de qual é a diferença de fazer filme nos Estados Unidos e, por exemplo, sei lá, aqui na Inglaterra, né? Onde ele tem uma liberdade maior. Nos Estados Unidos
questão da produção é mais... o controle é muito mais intenso. Eu não sei se eu respondi a sua Ele tem também feito o processo inverso do Orson Welles, né? Ele saiu da Europa para os Estados Unidos. Eu acho que sim. Né? O Orson Welles só consegue sobreviver porque ele vai para a Europa, onde existe uma admiração pelos filmes dele, uma coisa que ele sempre teve dificuldade nos Estados Unidos. Né? Mas o Hitchcock também teve um problema nos Estados Unidos, no sentido que ele era bem visto, mas não era considerado um diretor genial. Ele era considerado um bom diretor técnico, uma coisa... Né? Essa coisa dele ser o artista veio da Europa. Na década de 60, com o pessoal do Cahiers du Cinéma, né, com o Godard, que viram no Hitchcock, o Truffaut, né, do livro do Truffaut, que viu no Hitchcock a figura do grande realizador, né, que consegue realizar dentro da máquina industrial americana, que tenta padronizar tudo. Tem um cara que consegue ter uma carreira diferente. Né? Mas nos Estados Unidos, tanto que ele nunca ganhou um Oscar, né? Ele nunca ganhou, ele nunca foi considerado. É coisa do filme de autor, né? Que é uma discussão que vai ocorrer, quer dizer, a diferença do filme a história do filme de autoral do filme americano, o filme americano é a ideia tem até um livro que é muito interessante, que é chamado O Gênio do Sistema, que o gênio do sistema dentro do sistema americano é o produtor. Então você vai assistir os filmes americanos, está lá, produzido pelo Jerry Bruckheimer. Ele que é o cara importante. O diretor pode ser qualquer um, o diretor que ele manda embora. Então, na época, essa era a diferença. O diretor, nos Estados Unidos, o produtor tinha um poder muito grande. Só que ele vai para os Estados Unidos porque ele produziu os próprios filmes dele na Inglaterra. Então, por isso que ele é chamado nos Estados Unidos. Porque ele tem essa habilidade. Que não era todo mundo que conseguia. John Ford também. John Ford era um cara que produziu os próprios filmes. Então, estava percebendo a autoria. Em outros realizadores é mais difícil perceber isso. A não ser quando esses realizadores só trabalham em filmes B, que eram filmes menores, onde eles tinham maior liberdade. Com menor orçamento, então um controle industrial do estúdio americano menor. Mas esse é o tipo, essa discussão a gente vai diluindo ao longo desses encontros. Mas está presente sim o tempo todo, essa coisa da relação dele. Muitas vezes a gente faz esse caminho inverso. Sim. É que funciona, nos Estados Unidos, o casamento foi perfeito, tem tudo a ver. Né? Ele volta mais 2 vezes para a Inglaterra. Na época da guerra, para fazer filmes de guerra, o discurso da guerra, e para fazer o penúltimo filme dele, que é o Frenesi, que de certa forma resgata essa tradição londrina de assassinos que estrangulam mulheres. É o Frenesi que é sobre isso, assassino que mata as mulheres na gravata. É o último filme britânico dele, que é o penúltimo da carreira dele. Tem a ver com Jackson Parrot, então, semana que vem, então é isso, gente. Então, Pessoal, só avisando que esse material segunda à tarde está disponível no site da escola, tá? Quem quiser baixar.